Quem encontrou, diga amém. Êxodo 28, versículo 17. Encontraram? Então vamos lá. Versículo 17. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se são 12 pedras, vai ter 4 ordens e cada ordem tem 3 pedras. Então vamos lá. São 12 pedras, cada ordem tem 3 pedras, certo? Se ele tem 3 pedras em cada ordem, vai dar 12 pedras certinho. Então vamos lá. Versículo 17, continuando, colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sádio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. E a segunda ordem será de esmeralda, zafira e diamante. E a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de bérilo, ônix e jaspe. Então, se tem 4 ordens e cada ordem tem 3, qual que é a primeira pedra aqui? Qual que é a primeira pedra? Está baseado na primeira ordem. Como é que chama a primeira pedra? Primeira, rubi ou sárdio. Tá? Então vamos lá, diga após mim, sárdio. Mais uma vez, sárdio. Então cada pedra representa cada dia. São 12 pedras que estão cravadas no peitoral do sumo sacerdote. Tá? Então vamos lá. Queridos, quando olhamos o Antigo Testamento, é Antigo Testamento para nós, mas é a Bíblia judaica ou a Bíblia em hebraico dos judeus. Os judeus dividem essa Bíblia, que chamamos de Antigo Testamento, em 3 grupos. Quantos grupos? 3. Nós usamos como Bíblia brasileira e utilizamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E como Antigo Testamento, nós dividimos em 4 grupos. Eu falei quantos grupos? 4. O primeiro grupo chamamos de lei, que tem 5 livros. O segundo grupo chamamos de históricos, que tem 12 livros. O terceiro chamamos de poético, que tem 5 livros. E o quarto chamamos de profético, que tem 17 livros. Dentro do primeiro grupo, chamado de lei, tendo 5 livros, esses livros são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Então a sequência ficaria assim, ó. O capítulo 1 fala da criação dos céus e da terra. O capítulo 2 fala da criação de Adão e de Eva. O capítulo 3 fala da queda do homem e o plano de redenção conhecido como proto-evangelho. Gênesis 3, versículo 15. O capítulo 50 fala da morte de José. Aí vem o livro de Êxodo, capítulo 1, fala quando o povo ficou escravo ou escravizados. O capítulo 25 de Êxodo ao 30 vai dar instruções do tabernáculo, vai dar instrução do sacerdote e também das suas vestimentas. Aí vem o último capítulo, que é o 40, que fala quando inaugurou o tabernáculo. Pois bem, o capítulo 25 ao 30, ele vai destacar, primeiro, o tabernáculo, segundo, o sumo sacerdote e terceiro, as suas vestimentas. Quando se fala de tabernáculo, se fala do primeiro santuário a existir. Na verdade, seria um santuário móvel. Ele se desmontava e montava novamente. Quando se fala de templo, o primeiro templo é o templo de Salomão, o segundo é de Zorobabel, e o segundo, quando ampliam ele, participam Herodes. Mas o foco seria o tabernáculo. Quando se fala de tabernáculo, Deus escolheu das 12 tribos de Israel, uma tribo por nome de Levita. Qual que é o nome dessa tribo? Levita, ou tribo de Levi. Desta tribo, Deus escolheu as pessoas para trabalharem nesse santuário. Quais eram as pessoas? Os levitas, como obreiros, o sacerdote e o sumo sacerdote. Então a roupa sacerdotal era diferente do sumo sacerdote. Então a verdade é que as pedras não estariam no sacerdote,
mas sim no sumo sacerdote. As vestimentas do sumo sacerdote era distinta dos levitas e era distinta do sacerdote. Então, para vocês poderem entender bem, o sumo sacerdote tinha um peitoral, como fosse um avental. Ele amarrava na parte de trás e vinha até os ombros. E nesses ombros tinha 2 pedras. E aqui no seu peito tinha 12 pedras. Quantas pedras? 12 pedras. Essas pedras eram distintas uma da outra, em cores, e cada pedra representava uma tribo de Israel. Qual que seria a ideia, pessoal? Deus permite que essas 12 pedras ficam fixadas no peito do sacerdote, com a intenção de cada pedra, com uma cor diferente, representasse cada tribo. Mas teria alguma lógica e alguma razão. Primeiro, quando o sacerdote ou o sumo sacerdote entrasse diante de Deus, ele entraria diante de Deus para poder interceder pelo povo, e automaticamente ele colocaria o povo diante de Deus, porque ele caminhava com um peitoral, ou seja, ele estava diante de Deus, e o povo de Deus estaria juntamente com ele através do peitoral. Essa é a primeira lógica. A segunda lógica é que nosso Deus é um Deus de organização e de ordem, de chamada. Essa é a segunda lógica. De uma forma ou de outra, a ideia de Deus é que esse simbolismo fosse uma forma de cuidar do povo, de orientar o povo e de livrar o povo de muitas situações, através das 12 pedras. Mas a ideia aqui seria a primeira pedra. E a primeira pedra, o nome dela é como? Sárdio. Qual que é o nome dela? Sárdio. Então vamos falar um pouco da primeira pedra. Escute bem, hoje ela tem um nome diferente, chamado cornalina. Não é mais sárdio, cornalina. E na realidade ela tem uma mistura de castanho com avermelhado. Na verdade, mais avermelhado do que castanho. E essa pedra, ela tem origem de selos de reis. Quem usava essa pedra seriam governantes e autoridade. E ela vinha da Lídia. Lídia está ligado com Ásia Menor. Tinha uma cidade muito famosa por nome de Sardes. E ela vem de lá. Sardes é famosa porque as 7 igrejas da Ásia, uma delas estaria na cidade de Sardes. Pois bem, as autoridades usavam o sárdio, a pedra castanho avermelhada. A ideia é que essa pedra ficasse no peitoral, sendo a primeira pedra, representando a primeira tribo. E que tribo é essa? A tribo de Ruben. Ou seja, Deus tinha um mistério a tratar através da primeira pedra. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa pedra ficaria no peitoral, próximo do coração do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele representa Cristo. E a pedra, pelo fato dela ser bem avermelhada, representa sangue e representa vida. Então, a pedra estaria sobre o coração do sumo sacerdote, que representa Cristo. Cristo trazendo vida e cuidando de vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando se fala de vida física, aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se fala de vida eterna, aparece Cristo. João 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Então vamos falar um pouco de vida aqui. Baseado nisso, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que Deus criou primeiro? O princípio, os céus, a terra ou o tempo? De novo, Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que Deus criou primeiro? O princípio, os céus, a terra ou o tempo? O que Deus criou primeiro? Princípio, céus, terra ou tempo? O que Deus criou primeiro?
Princípio, os céus, a terra ou o tempo? Deus cria primeiro o tempo. Para ter princípio, está ligado com partida, início. Tem que ter o quê? Tempo. Aí vai uma segunda pergunta. O que é tempo? O que é tempo para vocês? O que é o tempo? Salomão tenta explicar o que é o tempo, e ele usa Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele diz que tudo tem um tempo. Tem um tempo de plantar, e um tempo de colher, ou de tirar o que se plantou. Tem um tempo de abraçar, e tem o tempo de desabraçar. Tempo, para Salomão, era começo, meio e fim. Afinal, o que é o tempo? Tempo para nós são milésimos. Tempo para nós são segundos. Tempo para nós são minutos. Tempo para nós são horas. Tempo para nós são dias. Tempo para nós são meses. Tempo para nós são anos. Tempo para nós são décadas. Tempo para nós são milésimos. Ou 1000 anos. Mas o que é tempo? O que é tempo? Afinal, o que é tempo? Tempo é uma conspiração. Tempo é uma conspiração. O tempo conspira para transformar a realidade em ilusão. Vou repetir. Tempo é uma conspiração. O tempo conspira para transformar realidade em ilusão. O que nós estamos vivendo aqui agora, daqui 2 horas, essa cena não existe mais. Ou seja, o tempo conspirou. Ele pega a realidade e transforma em ilusão. Esse momento que nós estamos vivendo agora, ele vai ficar marcado aonde? No nosso consciente. Nós sabemos o que é esse tempo agora. Tá, mas o que é tempo? Existe tempo físico e tempo eterno, ou tempo espiritual. Deus não precisa de tempo. Quem concorda comigo? Deus precisa de tempo? Quem está na eternidade não pode estar no tempo físico. E quem está no tempo físico não pode estar onde? Na eternidade. Deus está simultaneamente no físico e na eternidade. Lembrando que Ele não precisa de tempo. Deus não precisa de tempo. Por que Deus não precisa de tempo? Porque Ele é transcendente. Deus é o quê? Transcendente. Deus, Ele vai transcender. Deus, como transcendente, Ele transcende o tempo. De que forma? Porque Ele é eterno. Deus, Ele transcende o espaço, porque Ele é infinito. Deus transcende a matéria, porque Ele é espírito. Deus transcende as limitações humanas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é Senhor do tempo. Deus nos deu o tempo, mas no tempo tem 3 tempos. No tempo tem quantos tempos? 3 tempos. Passado, presente e futuro. Quem trabalha com o passado é Satanás. O que você fez, no que você errou. Ele gosta de apontar de onde você vem. A igreja gosta de trabalhar com o presente. O que a igreja gosta? De posição. Não é isso? Posicionamento. Esse dia um pastor falou para mim assim: eu direi, é difícil ser pastor, porque nós somos muito cobrados. Eu falei, eu concordo. Mas se você não quisesse ser cobrado, você falaria o quê? Não. Se você aceitou ser cooperador, se você aceitou ser diácono, presbítero, evangelista, pastor ou pastora, o tempo presente, a igreja cobra posicionamento. Se você aceitou ser diácono, não é para ser itinerante, é para ser o quê? Diácono. Se você recebeu a unção, o chamado, a igreja fala assim, eu quero posicionamento.
Quem trabalha com o passado é Satanás. Deus trabalha com o presente. Deus trabalha com o futuro. Ele fala assim: eu acredito em você. Eu te dou mais uma chance. Deus sabe, se você orar agora, pedir perdão agora pelos seus pecados, ele fala assim, ó, daqui 1 hora, você vai cometer um pecado pior do que esse. Ele poderia falar assim, ó, não vou nem perdoar, porque vai acumular. Ele fala assim, ó, eu perdoo porque eu confio no seu futuro. Deus é um Deus que investe no futuro do cristão. Mesmo sabendo das suas falhas, ele fala assim, eu acredito que você pode ser um futuro promissor. Deus é investidor do futuro, mas ele fala assim, ó, mas viva o presente. Deus nos deu o passado, o presente e o futuro. Ele fala assim, olha, eu vou investir, mas você viva no presente. Salmo 118, verso 20. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Regozijemos e alegremos nele. Ontem já foi. Amanhã é de Deus. O que tem para nós é o quê? Hoje. O que eu quero dizer para você sobre vida. Cristo, ele nos deu tempo. Entenda isso aqui. Cristo nos deu tempo. O que é tempo para nós? Começo, meio e fim. Deus, ele é Senhor do tempo também. Quando você olha para Gênesis, ele cria o homem do pó da terra, ele sopra sobre ele o fôlego de vida. Qual que é a intenção? É de dar tempo. É como ele falasse assim, olha, eu te criei, eu vou dar para você uma das coisas mais preciosas que existe no mundo. Tempo. Você não vai morrer mais. Eu te dou tempo. Se você desobedecer, eu vou diminuir o tempo. Você passa a morrer. Quem era Adão? Um ser humano como nós. Que ele é feito debaixo de privilégios. De poder provar a imortalidade. Somente obedecendo. Nós estamos debaixo do tempo de Deus. Quando se fala de vida no peito do sacerdote ou do sumo sacerdote, a ideia é o seguinte: vida é um dos maiores bens que você pode receber. Tempo. Quando alguém vai ao médico, ele é desenganado pela medicina, sabe o que o médico quer dizer para ele? Resumindo, eu vou diminuir o seu quê? Tempo. Quando você vai treinar, você vai para a academia, tá certo, nós queremos também uma estética, sim ou não? Mas qual que é o fator primordial? Saúde. Porque saúde te dá o quê, igreja? Tempo. Todo mundo quer viver um pouco mais. Vocês concordam? Isso fala de tempo. A maior bênção de Deus, quando se fala de prosperidade, não é o seu carro, não é a sua casa, é você ter saúde, você tem tempo. Ninguém que está aqui está debaixo de condenação. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Ninguém vai ser para semente, mas ninguém aqui está desenganado. É como Deus dissesse assim, olha, hoje eu te dei um dos maiores bens, que era a vida. Você pode chegar hoje em casa e concluir o seu dia, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Regozijemos e alegremos nele. Mais um pouquinho sobre o tempo. O tempo não se vende. Você não consegue vender e você não consegue comprar. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Se alguém pudesse comprar o seu tempo, 30 anos da sua vida, se alguém pagasse para vocês 10 milhões por 30 anos da sua vida, se pudesse vender, você venderia? Então vamos calcular aqui. Se você tem 40, você vai para 70. Certo? Se você tem 60, você vai para 90. Você vai voltar, levantar a mão e morrer. 90. Então se você tiver 20, você vai para 50. E por que não se vende? Porque esse é um presente dado por Deus. Você não compra e você não vende. Esse tempo é seu. Se você tem 60 anos para frente, é como Deus fala assim, ó, eu te dei o privilégio de viver 60 anos a mais. Você está entendendo? Vida no coração de Jesus. Sabe o que Jesus quer dizer para nós? Eu te dei o maior bem e você não está valorizando isso. A sua preocupação é com o seu carro,
o seu emprego, se você vai ganhar mais. Mas isso faz parte da vida, eu concordo. Todos nós vivemos em sonhos, objetivos, mas isso não é primordial. O primordial é viver. Você está entendendo? Hoje, Deus está dando uma oportunidade para nós. Vida no coração do sumo sacerdote. Ele está dizendo assim, ó, esse é o momento de você arrepender dos seus pecados. Esse é o momento de você perdoar. Esse é o momento de você amar. Deus está cobrando de nós aqui hoje posicionamento, porque nós temos tempo. Quem está entendendo que você tem tempo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sabe que você não é mais o mesmo. Você sabia disso? Você já orou mais. Você já buscou mais. Você já clamou mais. Você fez tanto voto em 2025. Sim ou não? Eu vou fazer. Eu vou me dedicar mais. Eu vou ser diferente. Só que Deus está dizendo assim, então chegou o momento de cobrar. Porque a minha parte foi feita. Eu te dei tempo. Agora é a hora de você entregar. Vida diante de Cristo, no coração de Cristo. Cristo quer de nós posicionamento. Começou 2026, mas os votos não foram esquecidos. Eles permanecem intactos. Deus está cobrando de mim e de vocês. Deus quer que nós voltemos a orar mais, a buscar mais, a clamar mais, a estar mais próximo de Cristo. Cristo está dizendo, eu te dei vida. E te dei só vida física? Não, vida e vida com abundância. Então é momento de dedicação da minha parte e da sua parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe que a prosperidade é diferente dos bens. Prosperidade é ter paz em fazer. Bens é conquista. E muitas vezes você consegue até conquistar, mas você não consegue ter. Você conquista carro. Você conquista casa. Mas você não tem a maior prosperidade, a paz de usufruir do seu carro, da sua casa. Não adianta, meu irmão, você ter 5 celulares da última geração, se você não tem paz para usufruir. Deus está dizendo, falta no teu coração paz, tranquilidade. Você precisa descansar. Vida física e vida com abundância. Deus está dizendo assim, a sua mente trabalha 24 horas. Entenda uma coisa, eu vou finalizar a parte do tempo. Se você entendesse, há 20 anos atrás, que você chegaria aqui hoje, 2026, sabendo que você teve tombos, depois se ergueu novamente, você se preocuparia? Eu vou repetir novamente. Daqui 20 anos atrás, se você soubesse que você passaria esses 20 anos sendo cuidado por Deus, você se preocuparia se você pudesse voltar lá? Sim ou não? Porque você entendeu que Deus cuidou de você por 20 anos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o Deus que cuidou de você por 20 anos, por 10, por 30, por 40, é o Deus que vai cuidar de você por toda a sua vida. Enquanto você tiver tempo, Deus vai estar com você, com a tua casa, com a tua família, no teu lar, no teu emprego. Se não faltou hoje, não vai faltar amanhã. Deus está sob o comando de tudo. É descansar, meu irmão. É acreditar. Se Deus não fizer nada, nada vai ser feito. Aproveita o tempo, meu irmão. Aproveita o momento. Deus te deu vida. Então viva intensamente. Tire essas preocupações. Descansa em Deus, pelo amor de Deus. Aprenda a viver, valoriza a vida. O tempo foi Deus quem te deu. Quem está entendendo, levanta a mão na glória a Deus. Deus é o Senhor do tempo. Outra coisa, as pedras tinham símbolos de cuidado de Deus mediante o peitoral. A primeira pedra seria o momento inaugural. O que seria o momento inaugural? Ela ia interligar as demais pedras juntamente ao sumo sacerdote. Ou seja, o relacionamento do povo de Deus
com a primeira pedra ao sacerdote seria sobre a pedra chamada sárdio. Ela ligava as demais pedras. O que eu vejo aqui? Relacionamento. Vocês têm ideia do que é um relacionamento? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu gosto de perguntar, viu? Para que Deus fez o homem? Qual foi a finalidade de Deus fazer o homem? Se relacionar. Todo mundo entende que Deus fez o homem para dar glória, para louvar. Mas os anjos fazem isso antes dos homens. Os querubins fazem isso. Os serafins são programados só para isso. Deus fez o ser humano para ter relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais você se entrega, mais Deus se auto-revela. Essa ligação depende de nós. Entenda uma coisa, igreja. Se você vê alguém muito íntimo de Deus, é ali que Deus vai se revelar. Relacionamento está ligado com confiança. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais amigo você se torna, mais confiabilidade você tem sobre ele. Porque você cria o quê? Relacionamento. Nós chamamos isso no grego de koinonia. A pedra chamada sárdio, ela ligava as tribos ao coração ou peitoral do sumo sacerdote. Ela criava esse relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiz 30 anos de cristão. Quantos anos eu fiz? 30. Mas você sabe que eu não nasci na igreja. Eu não nasci na igreja. Eu não tive esse privilégio de me converter criança. Não, eu nasci num lar totalmente torto. Pra você ter ideia, minha mãe gostava de porrada. E meu pai gostava de punhal. Quem conhece punhal aqui? Punhal. Hoje conhecemos por faca. Né? O punhal, ele parece uma faca, só que ele é quadrado, né? Ele faz aquela ponta assim, e vai rodando assim, ó. Então meu pai gostava de dar punhalada. Então vi meu pai puxar punhal para muitas pessoas. E minha mãe gostava da porrada. Então eu nasci numa família buscar pé. Então o que me ensinaram? A vida é isso aqui, meu irmão. Se vir, você manda bala. Ou manda o punhal, manda pancada. Então eu cresci num lugar, os meus amigos se tornaram bandidos. Então eles também me ensinaram, Rodinei, é assim, ó. Aqui, escreveu no meu, o pau comeu. É assim que funciona. Então a minha vida foi ali, gente. Com 12, 13 anos, eu já tinha um envolvimento. Não vou ficar falando, mas já tinha envolvido. 12, 13 anos já tinha envolvido. Então, minha vida passou ali. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava num samba, gostava de tocar samba. Eu estava no samba, eu tocava repique no samba, e foi uma pessoa me chamar no samba. Falou assim, eu chamo o Ney, chamava de Neizinho. Chama o Neizinho ali, por favor. Me chamaram, aí falaram para mim assim, ó. Neizinho, tem uma irmã na sua casa, irmã, crente. Uma irmã, crente na sua casa, do cabelão. Ela falou para você ir lá agora. É muita autoridade, não é? Lá agora, porque Deus quer falar com você. Agora, imagina a minha cabeça. Como assim? Que brisa é essa? Você está no samba, chega alguém no samba, atrapalha o samba, não é? Porque eu tocava no grupo de samba, falam para mim lá agora, cheio de autoridade, porque Deus quer falar comigo. Como Deus quer falar comigo? Mas eu fui. Eu cheguei lá, tinha essa irmã do cabelão, ela falou para mim assim, você poderia ajoelhar, jovem? Era bem novinho. Eu ajoelhei. E ela me entregou uma profecia. Hoje eu entendo que seria uma profecia. E nessa profecia, ela começou meio que dedurar o que eu fazia. Ela começou a profetizar e começou a dedurar. Então eu comecei a atrapalhar a profecia. Eu não sabia que era profecia, né? Eu falava, isso tem a ver, mas, né? Eu tentava justificar a profecia. Então eu fiquei atrapalhando a profecia até o final. Enfim, a profecia, se era 5 minutos, ficou 15. Porque eu fiquei atrapalhando. E eu consegui atrapalhar legal. Só que eu comecei a acreditar. Falei assim, mas tem a ver. Aí ela falou assim, Neizinho, você entendeu o que Deus falou com você? Eu falei, eu entendi. Então entenda uma coisa, pessoal. Ali a minha fé, ela deu uma aumentada. Eu consegui entender que Deus poderia falar comigo. Outra coisa, eu vou passar para você poder entender que eu quero falar sobre relacionamento. Eu fui fazer um roubo, pronto. Fui fazer um roubo.
as armas estavam na minha casa. Só que eu não ia mais. Pelo fato do que aconteceu, eu vou contar para vocês agora. Então, quando chegaram lá em casa, eu disse: Neizinho, cadê as armas? Então, estava tudo numa sacola. Minha mãe nunca trancou a casa. Aquele dia ela trancou a casa. Eu falei: minha mãe está doida? Minha mãe trancou a casa, trancou a janela, trancou tudo. Aí ficou eu, 3 camaradas na frente da minha porta da minha casa, e eu tentando justificar: minha mãe nunca fez isso aqui, eu vou achar minha mãe. Minha mãe estava nas orações. Aí perguntando: você viu minha mãe? Você viu minha mãe? Sabe onde minha mãe estava? Na casa de um japonês. Então todo mundo disse: onde está? Na casa do japonês. Cheguei na casa do japonês, uma escada muito grande. Falei: vou dar um chego lá. Falaram: Rudinei, sobe lá. Tem uma casa lá em cima, lá no fundo. Os irmãos estão orando lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, todo mundo estava ajoelhado orando. Então eu saí pulando em cima dos joelhos, assim, as pernas. E fui até minha mãe e falei: mãe, eu preciso da chave. Quando eu falei: preciso da chave, todo mundo levantou. A conexão, os cristãos entendem isso aqui. Todo mundo levantou cantando corinho. Cantando corinho, eu fiquei no meio do caminho, não conseguia nem voltar para lá e nem terminar lá no final. E esse japonês falou para mim assim: ô Rudinei, no caso, Neizinho, posso falar uma coisa para vocês? Não mexa nas coisas dos outros. Eu ia para o esquema naquele momento. Então eu desci pensando assim: ó, eu não vou mais. Então eu peguei as armas, entreguei as armas e falei assim: eu não vou mais. Porque aquele irmão profetizou para mim não mexer nas coisas dos outros. Então entenda, gente, a minha vida não foi tão simples. Deus foi trabalhando gradativamente na minha vida. E Ele me salvou. Me resgatou. Quando eu chego na igreja, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu pensei assim: agora eu estou no céu. Esse japonês virou meu amigo, foi o que mais me ajudou no Evangelho, amigão até hoje. E o que acontece? Eu falei: eu estou no céu, estou com Cristo. Os irmãos aqui são de Deus, é o povo de Deus. Na igreja, eu entrei na mocidade. E a mocidade tinha uns 10 lá dentro que me desviaram de novo. Ou seja, dentro da igreja, na mocidade, eu paro de buscar a Deus, porque os crentes da mocidade não queriam buscar mais. Então, como eu fiquei um crente na igreja, que cantava na mocidade, que cantava em outros departamentos, porém que não fazia mais parte do cristianismo, porque lá dentro me desviaram, cortaram o meu relacionamento. Entenda, ó, primeira pedra, ligava o povo ao coração do sumo sacerdote, trazia relacionamento. Eu me tornei um cristão sem relacionamento. A minha fé foi 0, porque agora piorou a minha situação. Porque o que eu pensei? Estou lá fora, os irmãos profetizam para mim, falam que Deus usou eles, eu me converto a Cristo, venho aqui para dentro, a situação aqui na igreja está pior que lá fora. Porque dentro da igreja me desviaram. Ou seja, Cristo precisava agora buscar em mim esse relacionamento. A melhor coisa na vida de um cristão é você ter relacionamento com Deus. Você não tem ideia do que acontece quando a pessoa para de crer em Deus. Isso aconteceu comigo. Eu não acreditava mais em Deus. Eu falei: eu estou num lugar, o sistema é pior do que lá fora. Aí eu parei de crer em Deus. Eu não cria na Bíblia. E eu parei de acreditar em profecias. Então eu pensei assim: essas profecias foram meramente uma forma de adivinhar o que eu estava fazendo. Deus não falou comigo. Gente, é a pior sensação que tem. Eu fiquei um bom tempo na igreja sem crer em Deus. Mas eu cantava na mocidade. De vez em quando eu estava até um glória a Deus. Mas eu não acreditava mais. Perder o relacionamento é a pior coisa que existe. O contato com Deus. Vou finalizar essa parte. Vou finalizar também. Deus falou comigo novamente. Agora não foi através do japonês, não foi atrás de ninguém. Deus falou comigo. Eu estava numa situação precária, duro, que já ficou duro aqui na vida. Sem dinheiro nenhum. Já ficou horrível também. Tá? Duro, com a perua, endividado, ganhava bem, mas eu fiquei tão duro. Quem lembra do Rainha Sister? Quem lembra da marca do tênis Rainha Sister? Quem lembra? Meu pai colou umas 20 vezes o meu. Agora entenda bem, eu estava namorando, eu noivei ganhando bem, mas agora eu fui quebrado. Eu fui amassado, porque eu perdi o que com Deus? Relacionamento. Deus permitiu eu ser amassado.
Só que eu não acreditava mais em nada. E aparece uma irmã na casa da minha mãe e resolve profetizar para mim, sem acreditar mais que Deus poderia falar. E essa irmã falou que Deus ia me quebrar. Aí a minha fé ficou mais para baixo ainda, mas Deus quebrou. E pasmem, pessoal. Eu estou em casa, minha mãe tinha uma firma de costura, uma fabriquinha de costura. E Deus resolveu falar comigo. Eu não vou inventar uma coisa dessa. Quem me conhece aqui sabe que eu não vou inventar. Eu não sou tão espiritual assim. Tão espiritual assim. Mas Deus falou comigo. Essa forma que Deus falou comigo, estava eu e Deus na sala da casa da minha mãe. E Ele falou para mim assim, eu era bem novo, jovem. Você agora está nas minhas mãos. É eu e você, você e eu. Eu vou te levantar como um pregador da minha palavra. Eu vou te usar bastante na minha palavra. Mas muito na minha palavra. Só que eu preciso de uma coisa com você. Você precisa perdoar. Ele me mostrou um irmão. Esse irmão era presbítero da igreja e eu odiava esse irmão. Eu nunca fui de odiar ninguém. Só odiei esse irmão na minha vida. Mas eu odiei tanto ele, que eu sentava na primeira fileira para poder fazer careta para ele pregar e desconcentrar. Ele ia pregar e ficava fazendo careta. Ele tem que se concentrar. Eu estava desviado dentro da igreja. Você vai ter que perdoar ele. Pessoal, Deus falou comigo uns 30 minutos. Deus falou comigo. Deus, naquele momento, restaura o meu relacionamento. A melhor sensação do mundo foi me conectar a Deus novamente. Entender que Deus existia, que a sua palavra é verdadeira. Foi desse momento, 2 semanas depois, eu estava pregando o Evangelho. Entrei para o seminário, me tornei professor, logo depois desse encontro. Então, para finalizar essa parte, Deus está dizendo aqui para nós, que Ele nos deu vida, sim ou não? Ele quer de nós o quê? Um relacionamento. E eu vou bater de novo nessa tecla. Deus é conhecedor do tempo, e Deus conhece cada vida que está aqui. E aqui eu não estou profetizando fora da palavra, estou totalmente nela. Deus quer de nós, o ano de 2026, relacionamento. Você tem que se aproximar mais. Eu tenho que me aproximar mais. Deus te chamou para uma obra e você sabe disso. Você é chamado, você sabe que você é chamado, mas você colocou de lado tudo aquilo ligado a Deus. Deus está cobrando nessa noite de mim e de você. É hora de entrar de novo no barco. E esse barco, quem está nele é Jesus. Ele fala, prepara os remos, porque eu tenho uma obra a realizar. É posicionamento, é relacionamento, é oração, é dedicação. Deus está dizendo, viva intensamente, mas viva na minha presença. Deus está cobrando isso, de mim e de você. Eu vou finalizar. Pedra no coração de quem? De Cristo. Você que está aqui hoje, você veio aqui para ouvir uma palavra. E Deus está dizendo para você assim, eu sei que você passou, não foi nada fácil 2025, você lutou tanto, dedicou tanto, frustrações, e a frustração é um sentimento horrível. Parece que Deus não está te vendo, parece que Deus não está contemplando o que você está fazendo, mas quando mais você ora, menos as coisas acontecem. Mas Deus está dizendo para você assim, eu estou com você ainda. Eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Eu sei o que você passou. Eu sei as lágrimas que você derramou. Eu sei quando você chorou, quando você pediu misericórdia. Deus está dizendo, eu sei tudo que você passou. E Ele diz assim, olha, eu estou com você nesse barco. Eu estendi as mãos para você. Eu cuidei de você mais do que você imagina. Eu dei livramento para você, para sua casa. Você não tem ideia. Mas é momento de posicionamento. É vida e vida com relacionamento. Eu quero orar por você, que chegou aqui assim hoje. Sabendo que Deus tem um plano na sua vida. Sabendo da chamada que Deus tem com você. Mas você está dando uma que não está entendendo. Mas Deus está dizendo assim, você sabe o que está acontecendo com você. Deus quer mudar a tua vida. Mas Deus quer posicionamento da sua parte. Vem aqui que eu quero orar por você. Vamos ficar em pé todo mundo?